A paz do Senhor, meus irmãos. 19 horas, 30 minutos. Estamos começando mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus, através do estudo nesta noite da Palavra do Senhor. E este estudo ele vai ter por objetivo nos trazer mais conhecimento acerca da vontade de Deus, da Palavra de Deus, porque nós só conhecemos Deus através da sua Palavra. A Bíblia, ela é a perfeita e infalível profecia. Ela se manifesta através das nossas vidas com ensinamentos espirituais e ela própria só pode ser discernida espiritualmente. Nós não conseguimos ter compreensão da dimensão bíblica ou dos ensinos do estudo bíblico através da racionalidade ou através da razão humana. Precisamos do Espírito Santo de Deus para poder nos revelar tudo aquilo que está em oculto para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então nós que conhecemos a Deus, temos esse grande privilégio de estarmos sendo ministrados pela palavra que é viva e eficaz. É uma palavra que é mais penetrante do que espada afiada e aguda, que ela vai percorrer todas as nossas juntas, medulas, e essa palavra ela é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração. Então, é dentro deste prisma que nós nos colocamos aqui para poder dar toda a ênfase ao estudo da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos a fazer leitura e menção do texto dessa noite, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, enquanto nós falamos com Deus. Feche teus olhos, meu irmão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, vivos, Senhor. Ó Deus amado, e continuamente, Senhor amado, atento à Tua voz. Porquanto nessa hora, Senhor amado, nos colocamos à Tua disposição para estudarmos esta palavra que é poderosa, que é tremenda, que é revelada. Ó Deus, muito obrigado. Fica conosco, Senhor amado, e nos dá nessa noite o discernimento pelo Teu Santo Espírito para podermos aprender de Ti, Senhor amado. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor amado, e nos oriente. Desde já, Senhor amado, eu quero orar em prol de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que já chegaram, que já estão assistindo este culto, e também aqueles, Senhor amado, que ainda estão a caminho, e até mesmo aqueles que não poderão assistir, Senhor. Porque sabemos e entendemos, Deus, que muitas são as nossas atividades, muitas são as tarefas, Senhor amado, mas eu quero te pedir a Tua bênção e a Tua proteção sobre o Teu povo, pelo povo que se chama pelo Teu nome. Senhor amado, abençoa Teus servos, Senhor amado, em nome de Jesus, porque nós cremos em Ti e sabemos que Tu és a nossa proteção. Visita, Senhor amado, os hospitais, visita, Senhor amado, em nome de Jesus, ali no Hospital de Santa Cruz, onde a Tua serva Lúcia está internada, Senhor. E eu quero clamar a Ti neste momento, te pedindo ajuda a Tua serva, Senhor, em nome de Jesus. E todos os demais, Senhor amado, que se encontram enfermos nesta hora, que a Tua boa e perfeita vontade seja manifesta na vida dos Teus servos. Senhor amado, nós te agradecemos por tudo e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar o texto da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo de número 33. Eu vou ler alguns versículos, eu gostaria que você acompanhasse, por favor, em nome de Jesus. Êxodo 33, a partir do versículo 1. Pega aí a sua caneta, anote aí as referências do culto desta noite, para que possamos estar estudando a Palavra de Deus. Êxodo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que te jurei, ou que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Povo obstinado és, e se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira-te os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhes a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda,
todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andar tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés entendeu desde o princípio, meus irmãos, que o mais importante no seu relacionamento, na sua vida, na sua estrutura, era a presença de Deus. Moisés teve tudo, passou a não ter nada, passou de uma pessoa importante a um ser desconhecido, mas ele entendeu que desde o seu nascimento, a presença de Deus sempre fora com ele. Pastor, não estou entendendo. Não foi Deus que se manifestou para Moisés já com 80 anos de idade, lá no alto do monte, quando, por intermédio daquele episódio da sarça ardente, que chamou a atenção de Moisés, de modo que ele foi ver o que estava acontecendo, que cena espetacular era aquela, e não foi ali que Deus se apresentou, porque Moisés começou a fazer perguntas para Deus, dizendo: Senhor, quem és? E o Senhor foi se revelando para ele, dizendo: eu sou. Qual é o teu nome? Eu sou. Quem vou dizer que me enviou? Diga para Faraó que o eu sou me enviou. Então não foi ali que a presença de Deus começou a se manifestar a Moisés? Claro que não. Claro que não. A presença de Deus começou a se manifestar na vida de Moisés desde que ele nasceu. Porque Moisés, quando nasceu, ele já nasce debaixo de um edital, de uma sentença de morte de todos os meninos hebreus. Ele já nasceu com uma sentença de morte. E agora sua mãe, não podendo mais escondê-lo, ela decide entregar a vida, o futuro, o destino de Moisés nas mãos de Deus. Porque ela, como mãe, Joquebede, ela fez o que foi possível. Ela protegeu o filho como foi possível. Mas ele estava crescendo. E era fato que iriam descobrir. Era fato que já já Moisés seria descoberto e a sua mãe viria o seu filho sendo rasgado, morto. Então o que ela faz? Ela faz um cestinho de junco, betuma aquele cestinho todo, coloca a criança ali dentro, coloca nas margens do rio Nilo e entrega ele para Deus cuidar. Aquela criança naquele rio poderia ter sido afogada, o cesto poderia virar e a criança ter caído dentro do rio. Ali dentro é terra de crocodilos, os crocodilos africanos que frequentam comumente o rio Nilo poderia ter devorado aquela criança. Aquela criança poderia ter acontecido diversas questões trágicas com ela. Mas a presença de Deus na vida de Moisés foi conduzindo aquele cesto de modo que ele parou exatamente aonde Deus queria que parasse, que era na porta ou nos entornos do palácio de Faraó, no dia exato em que a filha de Faraó estava se banhando junto com as suas moças. Então, Moisés entendeu já durante todo o período da sua vida, e neste prólogo com Deus, ele vai entender isso. Não adianta o homem querer andar sozinho. Não adianta o homem até mesmo receber as bênçãos. Porque mais importante do que as bênçãos de Deus é o próprio Deus na nossa vida. Porque Ele é a própria bênção
Ele é a essência da bênção. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que nós necessitamos. Então eu quero estudar nesta noite e trazer como tema para esta noite a importância da presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um período, onde nunca foi tão importante a presença de Deus conosco. Porque a presença de Deus conosco está trazendo para nós paz, tranquilidade, proteção, cura. Irmãos, entenda, estamos vivendo um período sem precedente na humanidade. Um período onde as crises, elas são existenciais em todos os níveis. Na saúde, financeiro, psicológico, social. Irmãos, em todos os níveis, inclusive o espiritual. Pessoas que estão enfraquecendo na fé, esmorecendo na fé. Pessoas que não estão mais aguentando a rotina da sua casa, de porta trancada. Pessoas que estão com medo, desenvolvendo doenças psicossomáticas, doenças da mente. Entendemos, irmãos, que se a presença de Deus não for conosco, nós não suportaremos. Porque nós não sabemos o que vai ser amanhã. Ou se é que terá um amanhã. Como será, como irá ser o nosso futuro. Nós não sabemos, mas existe algo importante para nós. Porque aquele que anda na presença de Deus tem certezas, tem convicções de que nesta terra, se tudo hoje terminar, se hoje acabar as esperanças, nós temos a nossa esperança no porvir, porque sabemos que a presença de Deus ela é conosco. Temos paz, temos tranquilidade e sabemos que enquanto a presença de Deus for conosco, nós estamos garantidos e protegidos por Deus. Pastor, o senhor quer dizer que não existe evangélico que está falecendo? Não existe evangélico que passará por problema? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que se a presença de Deus estiver na sua vida, Ele te dará graça e força para suportar todos os momentos de adversidade. O Senhor, Ele é um Deus presente. É essa presença que eu quero ministrar. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero falar para você que de nada adianta nós ganharmos o mundo todo se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é o que faz toda a diferença. E nós vamos entender hoje por algumas referências que ter a presença de Deus na nossa vida nos garante diversos benefícios. Diversos benefícios. E eu quero compartilhar com você. Porque enquanto aqui na Terra, esta presença, ela faz com que venhamos atravessar e superar obstáculos praticamente intransponíveis pela razão humana. Mas a presença de Deus nos faz ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 28, versículo 10 ao versículo de número 15. Gênesis 28, versículo 10 ao versículo de número 15. Que vai nos dizer assim. Anote as referências, por favor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou ao lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei, a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Olha o que disse o versículo de número 15. Eis que estou contigo. A minha presença, ela é contigo. E por conta disso, não te deixarei, enquanto não fizer cumprir tudo aquilo que te tenho prometido. Jacó estava mal,
fugindo de um problema familiar imenso. De uma crise com seu pai, uma crise com seu irmão, uma crise que gerou com a sua mãe, também por defendê-lo, um problema sério que ele teve que fugir, ele teve que abandonar os seus e ele não sabia por onde ia, ele tinha medo de dormir porque não sabia se seu irmão viria atrás dele, então eram questões terríveis. Porém, Deus se apresentou para Jacó e disse para ele: porque eu sou contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: para de temer, porque se eu sou contigo, eu garantirei a tua ida, a tua vinda, a tua jornada será segura, porque eu estou contigo. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. A presença de Deus na nossa vida, ela nos garante a sua proteção. Deus tem protegido a tua vida. Jacó passou por momentos de medo? Passou. Jacó passou por problemas? Passou. Jacó enfrentou luta? Sim, enfrentou. Mas a presença de Deus fez ele superar, avançar e vencer todos os obstáculos que ele tinha. Jacó teve muito medo em determinado momento da sua vida, mas Deus proveu um escape na vida do seu servo. Então eu quero liberar esta palavra. Enquanto formos fiéis a Deus e a presença dele for conosco, Deus nos dará estratégia para suportar todas as nossas adversidades. Ele é contigo. Recebe essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra aí e guarda ela no seu coração. Eu gostaria que você também, por favor, abrisse a sua Bíblia. Ou glória seja dada no nome de Jesus. João capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo de número 10. Versículo 27 ao 28. João 10, 27 ao 28. Que vai nos dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ouça isso, meu irmão. Quando o Senhor vai falar sobre esta passagem, a passagem, aleluia, do bom pastor, ele vai dizer que ele não só conhece as suas ovelhas, quanto das suas ovelhas ele é conhecido. E ele vai dizer que enquanto as ovelhas obedecerem a sua voz, ou seja, estiverem na sua presença, no seu raio de ação, ninguém as arrebatará das suas mãos. O Senhor vai usar, na verdade, um fato conhecido por aqueles que habitavam naquela região. Ele estava fazendo uma alegoria acerca de um cuidado de um pastor para com as suas ovelhas, um pastor de animal, literalmente. E eles sabem ali a história que existem lobos devoradores de ovelha que ficam rondando o aprisco para poder arrebatá-las em um momento de descuido. Em um momento onde a ovelha estiver sozinha, longe do grupo, longe principalmente dos cuidados do pastor. Estes lobos esperam oportunidades para poder arrebatá-las, para poder pegá-las, para poder tirá-las do lugar seguro e matá-las. Mas o Senhor está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. Eu não sou um pastor, eu sou o bom pastor, o melhor pastor, que conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome. E as minhas ovelhas, se são de fato minhas, conhecem a minha voz e não confunde com a voz do lobo. Porque tem muitos que se dizem ovelhas de Jesus, mas nunca conheceram a voz do Senhor e estão indo atrás de lobos, estão sendo levadas pelo engano, estão sendo levadas para fora do aprisco, do lugar seguro. Mas o Senhor está dizendo, se conhece a minha voz, se de fato é minha ovelha, então estará comigo, porque eu estarei dizendo, fica junto de mim, porque junto da minha presença, o lobo não pode devorá-las, não pode tomá-las de mim. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com esta parábola do Senhor? Que o melhor lugar, o lugar de proteção, é na presença do bom pastor. Você pode dar glória aí para Deus? Sabe qual é o grande problema de ovelhas, irmãos? É que tem muita ovelha que se acha autônoma e querem andar sozinhas, pelo seu caminho.
Enquanto o bom pastor Jesus está dizendo, vem, vem, esteja comigo, esteja junto de mim, esteja na minha presença. Tem muitas ovelhas que já não querem mais a presença do bom pastor. Tem muitas ovelhas que já não querem mais seguir a voz de Jesus, porque acha que a palavra de Deus é antiquada e que pecado ele mudou a sua performance ao longo dos anos. Aquilo que era pecado lá atrás, hoje não. Hoje pode ser aceito, hoje pode andar junto com a igreja, e eu quero lhes dizer, aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje, aquilo que Jesus abominava no passado continua abominando hoje, porque o escritor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou, não existe sombra de variação em Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o melhor lugar, o lugar de proteção para a nossa vida é na presença do bom pastor. O glória seja dada ao nome de Jesus. Quando alguém chegar para você e dizer, não, isso não tem nada a ver, vem para cá, pode fazer isso, você diga o seguinte, não, porque isso não é voz do pastor, isso é voz de lobo, porque a ovelha conhece a voz do pastor, conhece a voz de Jesus, então nós não nos confundimos com o lobo, porque o lobo engana. E o diabo, a Bíblia vai nos dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia vai nos dizer também que o diabo, ele tenta fazer de tudo para se disfarçar, se possível for, para enganar até os escolhidos. Então fica ligado, meu irmão, porque nós precisamos conhecer a voz do Senhor, porque só se conhece a voz do Senhor quando anda na sua presença. Quando anda na sua presença. Lembra qual foi a orientação do Senhor para Abraão? Depois de Abraão ter errado, ter dado ouvido à sua mulher, a elaboração ou a consumação de um plano que foi elaborado por Sara. Tu lembra qual foi a resposta ou a colocação que Deus falou para Abraão depois de ele ter errado, depois de ele ter feito aquilo que Deus não tinha planejado para a vida dele? Ou seja, ter coabitado com Agar e ter gerado ter gerado Ismael? Você lembra o que Deus falou para ele? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer com isso? Você saiu da minha presença. Você, ao invés de ouvir a minha voz, porque você, Abraão, conhece a minha voz, você deu ouvido para Sara e você fez aquilo que eu não queria que você fizesse. O que eu queria que você fizesse era confiasse em mim e esperasse que eu te daria um filho. E esse filho vai vir, que é Isaac. Mas você fez diferente. Você fez segundo a palavra de Sara. Então, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor para nossas vidas. Amém, meu querido? Glória a Deus. Vamos entender também, a presença divina, ela proporciona descanso. Abra sua Bíblia, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Passagem extremamente conhecida e eu acho extremamente importante nós pontuarmos acerca dela, porque Jesus ele vai falar um dos versículos, um dos ensinamentos mais conhecidos para nós, como servos de Deus, que nos convertemos, e isso é ensinamento de novo convertido, para nós começarmos a nossa caminhada. E aqui Jesus vai ensinar sobre o seu jugo, e no versículo 28 o Senhor vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Pastor, então para ter a sua vida tranquila, para você tirar de sobre si o peso do pecado que carregávamos no passado e trocar por Jesus, qual é a condição? A condição é muito simples. Vinde a mim. Foi isso que Jesus disse. O Senhor está dizendo o seguinte, não dá para trocar de fardo pesado com o meu que é leve e o jugo pesado e o meu que é suave à distância. Tem que vir até mim, tem que estar na minha presença, tem que andar comigo. Porque enquanto andamos com Jesus, Ele carrega os fardos pesados por nós. Você entende isso? Não dá para fazer isso à distância. Jesus vai cuidar de mim, eu quero a presença de Deus, mas a distância não existe. Para estar na presença de Deus, ou para ter a presença, precisa andar com Ele, precisa ir até Ele. Tem muitas pessoas que estão longe de Jesus, e Jesus hoje está dizendo, quer que eu te ajude?
vinde a mim, volte para mim, venha para a minha presença, esteja junto comigo, porque longe, à distância, não tem condições de ser tratado e ajudado pelo Senhor. Precisa estar perto. Por isso a chamada do Senhor, ela é imperativa. Vinde a mim. É andar na presença. Somente assim conseguiremos tirar o peso deste fardo. Sabe, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão entristecidas, depressivas, precisam vir para Jesus, caminhar com Jesus e estar na sua presença. Porque a presença de Jesus, ela traz paz. A presença de Jesus, ela traz tranquilidade. Porque onde Jesus ia tinha uma multidão. Porque a multidão sabia que a presença do Senhor era suficiente para solucionar os seus problemas. E é essa a palavra que eu quero liberar para você hoje. Se você está cansado, oprimido, fadigado por todos os pecados e problemas que a vida tem te proporcionado, vai até Jesus, anda com Ele, anda na sua presença, porque Ele quer fazer uma grande transformação na tua vida e te proporcionar aquilo que você há muito tempo não sente, que é a paz no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. A presença divina também, ela nos encoraja nas batalhas da vida. Vamos ver comigo aqui, por favor? Abra para mim, Deuteronômio 20, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 1. Olha o que o Senhor vai dizer neste versículo. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Ouça isso. Este capítulo número 20, ele fala sobre as leis da guerra. E aqui o Senhor não está dizendo que estaria proporcionando ao seu povo somente tempo de descanso. Não! O Senhor está dizendo que terão momentos que nós enfrentaremos guerras, lutas. E olha, lutas às vezes maiores do que a nossa capacidade humana. Porque o Senhor vai dizer, quando saíres a peleja e vires ali cavalos, vires carros e povo maior do que tu, não temas, porque a minha presença será contigo. Eu quero liberar esta palavra hoje para você. Não temas, se a presença de Deus for contigo, nada é maior do que o teu Deus. Nada é maior do que aquele que está contigo, te sustentando, te guardando e te escondendo debaixo das tuas mãos. O nosso Deus, Ele é um Deus incrível. O nosso Deus é um Deus invencível. O nosso Deus é um Deus tremendo. E Ele se preocupa com você. Por isso que Ele quer que você ande na sua presença. Porque na presença dEle há segurança. Guarda essa palavra. Você não está sozinho. Deus, Ele é contigo. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. Abra, por favor, também Josué capítulo 1. Josué capítulo de número 1, o capítulo 1. Aqui no versículo de número 7 ao 9. Eu acho importante nós lermos também a orientação do Senhor para Josué, versículos 7, 8 e 9, que vai nos dizer assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andareis. Oh, glória a Jesus. Eu aprendo aqui uma palavra muito importante. Talvez você esteja aí fazendo esta pergunta para você: pastor, como posso andar na presença de Deus? Glória a Jesus. O Senhor acabou de dizer para o Josué:
Falou, pastor? Falou. E nós acabamos de ler. Como é que temos que fazer para andar na presença de Deus? Simples. Anda segundo tudo que está escrito aqui. Faz o que está escrito aqui. Medita o que está escrito aqui. Aqui é onde, pastor? Na palavra de Deus. Como Moisés orientou Josué. Como nós orientamos todos os irmãos, ministrando e sendo ministrado pela palavra de Deus, nós precisamos aprender o que dá o norte para a nossa vida, o que dá o sentido para a nossa vida e o que nos faz estar mais perto de Deus e andando na sua presença é cumprir aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, é viver os mandamentos de Deus, é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que venhamos andar prudentemente e para que venhamos ser aprovados por Deus. Como disse, aleluia, Deus para Josué, na tua boca precisa sair o que está escrito aqui. Não pode jorrar da nossa vida dois tipos de água, porque ou ela é doce ou ela é amarga. A palavra do crente ela precisa ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou somos cidadãos do céu ou não somos cidadãos do céu. Precisamos ter isso muito firme dentro de nós. Pastor, então, para andar na presença de Deus e para sermos garantidos como vitoriosos do Senhor, precisamos cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você entende isso? Precisamos andar e proceder conforme tudo está escrito no livro da lei. Meditando nele dia e noite. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus. Pela sua palavra. Lendo a palavra, entendendo o que a palavra nos diz, porque dessa maneira nós saberemos exatamente como andar e como estar na presença de Deus. E na presença de Deus tem essa palavra aqui para Josué e essa palavra para você. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que você passe, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você ainda abrisse, por favor, a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa interessante. Talvez você esteja aí amedrontado com o coronavírus. Não estou dizendo que ele é inexistente, por favor, não me entenda dessa maneira. Mas tem pessoas que estão morrendo de medo, entrando em paranoia. E não só com isso, como também questões sociais, financeiras e de todas as outras áreas e espécies que estamos evidenciando nesses dias. Eu já disse isso no início e vou voltar a repetir. Estamos experimentando um momento sem precedentes na história da humanidade. Nunca houve alguma coisa parecida com o que estamos enfrentando hoje a nível global. Nunca houve. Então precisamos entender que tem muitas pessoas em choque, muitas pessoas preocupadas, achando que o que está acontecendo é maior do que tudo. É a maior força, a força mais poderosa que já aconteceu. E eu quero que você ouça isso, por favor. 1 João 4,4, que vai nos dizer: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Maior é o que está em vós. Maior é a presença de Deus que está dentro da tua vida. Maior é o Deus que tu serve do que todas as forças, de que todas as dificuldades, de que todas as lutas, de que todos os problemas. Maior é o que está em vós. Maior é o que habita na tua vida. Maior é o que dorme ao teu lado. Ou melhor, é o que está contigo quando você está dormindo. É o que continua contigo quando você está acordado. Maior é o Deus que está contigo em todos os momentos do teu enfrentamento. Creia nisso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, Ele é contigo, meu irmão. A presença dEle te garante sossego. Pastor, como posso ter sossego num momento como esse? Porque você sabe que basta uma palavra do teu Deus e tudo pode mudar. Uma palavra do nosso Deus, ela é uma palavra de ordem. E a palavra que Deus dá, ninguém volta atrás. Se a vontade de Deus for que tudo pare,
tudo vai parar. Se a palavra de Deus for que a cura seja descoberta, a cura será descoberta. Mas se a vontade de Deus também for levar a igreja para o céu, então esteja preparado. Porque a presença de Deus, ou somente quem está na presença de Deus, é que estará com ele no céu de glória. Amém, meus irmãos? Não entrará no céu aquele que não anda na presença. Não ouvirá a voz do Senhor. Não ouvirá a trombeta tocada pelo arcanjo aquele que não anda na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Sem essa atitude ou sem essas características, não dá para entrar no céu. Qual característica, pastor? Andar na presença e andar em perfeição ou em retidão. Precisamos fazer isso, irmãos, porque senão nós não conseguiremos chegar até o céu. Pastor, mas eu não posso ser perfeito. Nem Abraão podia. E Deus sabia que Abraão não era perfeito. Mas o que o Senhor estava dizendo era exatamente em concordância com o que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer. Segui a paz com todos e agora, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, se tiver que errar, erre erros novos, mas não permaneça no pecado, não permaneça no erro. Se tiver que errar, Abraão, ainda que você erre, se arrependa, porque ainda há tempo, mas não encobre o seu pecado, e não goste do seu pecado, e não tenha ele como um pecado de estimação, ou seja, continua fazendo e praticando sempre as mesmas coisas. Não faça isso. Arrependa-se hoje e se volte para o Senhor. Santificação é um processo de uma busca constante de crescimento espiritual na tua vida e não viver uma vida de descida no âmbito espiritual. Você precisa crescer, você precisa buscar em Deus força suficiente através do arrependimento para vencer todos esses teus erros e as tuas falhas e as tuas fraquezas. Para nós vencermos e andarmos em perfeição, precisamos nos esforçar e dizer não todos os dias para aquilo que nos rodeia tão de perto, que é o pecado que tenta consumir a nossa carne. Então guarde essa palavra no seu coração. Precisamos entender isso, que se nós não estivermos nesta posição, nós não conseguiríamos vencer. Lembra que nós falamos no início, a leitura que João 4,4, 1 João 4,4, maior é o que está em vós. Deus é maior do que tudo. Basta uma palavra dele e tudo muda, em nome de Jesus. Porque a presença de Deus também, ela traz conforto, não só nas batalhas da vida, mas também nas provações. Vamos ver isso aqui, por favor? Isaías 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5, que vai nos dizer assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Versículo 5. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. As provações de Israel não seriam capazes de fazer com que a promessa de Deus não se cumprisse nas suas vidas. Porque o Senhor disse: eu estarei contigo em todos os momentos da tua vida. Se passar pelas águas, eu estarei contigo. Se pelos rios tu passares, não te submergirão, porque o Senhor estará segurando as nossas mãos. Se passarmos pelo fogo, não nos queimará, porque a presença dele estará conosco. O Senhor nos guardará. O Senhor será conosco em todas as situações da nossa vida. O Senhor, ele é na tua vida, se você andar na sua presença. Porque o Senhor vai dizer: porquanto ou enquanto foste precioso aos meus olhos. Ou seja, enquanto nós agradarmos a Deus, enquanto nós formos fiéis a Deus, enquanto nós cumprimos a sua palavra,
enquanto nós estivermos no centro da sua vontade, a presença dele será conosco e ele nos guardará em todas as provações da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Lembra no episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles homens não só andavam na presença de Deus, como conheciam a Deus, e eles optaram morrer, perder a sua própria vida em detrimento a ser infiel ao Senhor. Eles sabiam, quando eles foram chamados por Nabucodonosor e foram interpelados porque eles não estavam se prostrando diante de uma estátua de escultura feita pelo rei, enquanto todo o mundo daquela época se prostrava diante daquela imagem, e eles disseram o seguinte, uma palavra muito importante, muito interessante: fica tu sabendo, rei, que nós não nos prostraremos diante dessa imagem, nem diante de imagem alguma. O nosso Deus, ele é poderoso para nos fazer escapar das tuas mãos. Mas se não fizer, ainda assim, nós não nos dobraremos. Em outras palavras, porque eu prefiro a presença de Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Eles foram para dentro da fornalha de fogo ardente. Eles foram passar por dentro da provação. E essa provação era capaz de exterminar sua própria vida, de morrê-los, de tal modo que foi aquecido 7 vezes mais aquela fornalha, que o soldado que estava alimentando o fogo e abrindo a porta, ele morreu queimado do lado de fora daquela fornalha de tão quente que estava o ambiente. Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados lá dentro. Não só não caíram, como eles andavam, as suas roupas não foram danificadas ou queimadas, nem o chapéu que estavam sobre a sua cabeça, ou o turbante que estavam sobre a sua cabeça. Mas paz, meus senhores, quando olharam lá para dentro e os viram andando, o rei perguntou e falou: olha, tem alguma coisa errada. Eles não morreram. Eu estou vendo eles andando lá dentro. Só que tem alguma coisa diferente no ambiente. Nós não lançamos 3? E eles disseram: sim, os seus súditos, sim, ó rei, lançamos 3 ali dentro. E como é que eu estou olhando 4 homens? E o 4º homem, ou um deles, é semelhante aos anjos. Ele é diferente. Tira esses homens daí! E quando eles tiraram lá de dentro, não tinha nem cheiro de fumaça nas suas roupas. E agora, Nabucodonosor é obrigado a se dobrar e dizer: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi capaz de livrá-los da fornalha de fogo ardente e esteve com ele lá dentro. Eu quero lhes dizer que a presença de Deus está contigo aonde quer que você esteja, nos momentos da tua provação, da tua dificuldade. Se tu for fiel a Deus, Deus estará contigo aonde quer que você esteja. Vale glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse ainda a sua Bíblia, por favor. Zacarias, livro do profeta Zacarias. Aleluia. Capítulo de número 2. Aleluia. Versículo de número 8. Pastor, onde fica o livro do profeta Zacarias? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então você vai estar em Mateus, você vai voltar 2 livros e ali você vai encontrar o livro do profeta Zacarias. Ok? Mateus vindo de trás para frente, você vai estar em Mateus, Malaquias e Zacarias. Capítulo de número 2, versículo de número 8. Anote essa referência, por favor, que vai nos dizer assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações, que vos despedaçaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus cuida tanto de nós, que ele se importa, ele se incomoda quando alguma coisa está fazendo mal na vida do seu servo. E ele manda o profeta Zacarias dizer: quem toca no escolhido de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. O que é isso, pastor? Tocar na menina dos olhos? O Senhor está se referindo a íris,
a esta parte do olho, que é chamada de menina dos olhos. É mais ou menos assim para você entender. Pega o seu dedo e coloque ali dentro. Tente encostar. Incomoda, não é agradável, é ruim, dói. E é assim que o Senhor vai exemplificar como ele se sente quando tocam em nós. Ele se sente incomodado e ele não permite que essa situação perdure. Ele vai intervir a teu favor. Lembre-se de uma coisa, existe um tempo determinado para tudo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus está provendo. Pastor, mas por que está acontecendo? Deus não irá lhe provar além daquilo que você possa suportar, ou não te permitirá passar por provações acima da tua capacidade. Então entenda uma coisa, se você está passando, não é que Deus te abandonou, mas Deus está forjando em ti algo maior, uma estrutura maior na tua vida. Mas este incômodo de Deus tem um tempo para que ele possa dizer: chega, agora eu entro neste negócio. Quantas vezes aconteceu isso? Que na história de Israel, Israel era sucumbido diante de um povo que vinha ali, arrebatava eles, fazia com que eles se tornassem presas nas suas mãos, e deu em determinado momento, Deus dizia o seguinte: ó, chega. Mas por que, pastor, que Israel passava por isso? Porque Israel não conseguia se manter fiel a Deus. Pecava. E quando pecava, Deus permitia que lutas maiores, que exércitos viessem contra Israel. Mas quando chegava um determinado momento, estava incomodando, Deus falava o seguinte: chega, agora acabou. Deus enviava um libertador, Deus enviava um juiz e acabava com aquela opressão. Porque Deus tem compromisso em guardar o seu povo, aqueles que andam na sua presença. E normalmente isso acontecia quando? Quando Deus enviava o socorro. Quando aquele povo que estava pecando ia parar na mão dos seus opressores, se arrependia, se convertia dos seus maus caminhos. Ali o Senhor ouvia o seu clamor e enviava o socorro. Quer dizer que enquanto eles estavam em pecado, estavam longe da presença de Deus. E longe da presença de Deus não há socorro e não há proteção. Mas quando eles se convertiam, se arrependiam dos seus pecados, eles voltavam para a presença de Deus. E quando voltavam para a presença de Deus, o Senhor dizia o seguinte: agora é comigo, eu guardo aqueles que andam na minha presença. Sabe por que tem muitas pessoas perecendo? Porque andam em pecado. Sabe por que tem muitas pessoas que estão sucumbindo? Porque não se arrependeram e estão longe da presença de Deus. Volte para a presença de Deus, meu irmão. Pastor, mas eu estou passando por provações e eu estou reto na presença de Deus. Então continue na posição, porque no tempo determinado, Deus enviará o socorro para a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus na tua casa. Recebe essa palavra em nome de Jesus aonde quer que você esteja. Deus nunca abandonará aqueles que andam na sua presença. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Moisés não queria um anjo. Por isso que Moisés não queria só receber vitória. Moisés queria a presença de Deus, porque Moisés sabia que enquanto ele estivesse na presença de Deus, ninguém podia tocá-lo. Ninguém podia fazê-los ser derrotados, porque a presença de Deus nos garante vitória, nos garante proteção, nos garante paz. Lá no deserto, garantia proteção contra o sol com uma coluna, aleluia, de nuvem durante o dia. Protegia do frio com uma coluna de fogo à noite. Deus enviava a provisão diária, que era o maná. Quando eles enjoaram de comer maná, Deus mandava codornizes. Quando eles tinham sede, Deus provia água. Deus provia todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Então eu quero liberar essa palavra para você. Moisés escolheu a presença de Deus. Moisés escolheu ficar na presença de Deus porque ele sabia que na presença de Deus sempre haveria proteção e cuidado. É essa a palavra que eu quero liberar para você. Proteção e cuidado. Somente Deus pode fazer isso. E somente para aqueles que andam na sua presença. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu já estou preparando para poder encerrar, mas eu gostaria que você ainda desse comigo 3 referências hoje, porque a presença do Senhor, ela estará sempre com aqueles que desejam e que o amam. Entende isso? Para eu ter a presença, eu preciso desejar andar, ou seja, praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus, ser fiel a Deus, falar somente aquilo que convém aos santos. Então eu desejo estar na presença.
e por eu desejar estar nessa presença, o Senhor garante proteção, garante companhia, garante estar conosco em todos os momentos da nossa trajetória, da nossa caminhada. Acompanhe comigo, por favor. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Esta palavra para mim é inspiradora. Jesus ele vai nos inspirar de uma maneira grandiosa e essa palavra ela mexe muito ao meu coração porque o Senhor vai nos dizer assim. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe o que Jesus estava dizendo? Todos os dias eu estarei com vocês. Eu não abandonarei vocês. Se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Se vocês confiarem em mim, eu guardarei as suas vidas. Se vocês me desejarem, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que nível de relacionamento o Senhor quer proporcionar para nós. Apocalipse capítulo de número 3, João vai dizer, escrever, aquilo que o Senhor estava ordenando a ele. E João escreve os versículos seguintes, dizendo, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele está o tempo todo batendo na porta do nosso coração para que a gente abra um espaço para ele entrar. Note que Jesus ele vai falar de algo chamado intimidade. Jesus não disse, eu quero entrar e sair. Eu entro e saio, entro e saio. Não. Jesus disse, aquele que abrir a porta, eu entrarei. Algumas traduções vão dizer, e estarei e ficarei com ele. Outras traduções vão dizer, cearei com ele e ele comigo. Está dizendo de sentar à mesa. Está dizendo de relacionamento, de intimidade, de desfrutar da companhia mútua. Estar na presença. É isso aqui que Jesus está querendo falar, quando Mateus vai escrever no capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias, junto contigo, com intimidade. É isso que Jesus quer nos proporcionar. A sua presença gera em nós relacionamento com Ele, intimidade com Ele e aproximação total. Só dá para dizer que anda na presença quando abrimos a porta do nosso coração e permitimos que Jesus entre, na pessoa do Espírito Santo, para habitar dentro de nós. O Espírito Santo só entra e habita na casa que desejar e na casa que quiser ser limpa por Ele. Porque Ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templo de qualquer maneira. O Senhor disse que Ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Por isso que nós estamos aqui hoje. O templo está lá na igreja, está lá na rua Ender, com as portas fechadas. Mas esse templo está aberto. E o Espírito Santo habita aqui dentro. E nós sentimos a presença lá. É por isso que sentimos a presença dele aqui, neste lugar, aonde quer que você esteja, porque o Senhor não fez a promessa dele de estar dentro do templo feito pela mão do homem, mas ele disse que estaria conosco, aonde quer que estejamos, aonde quer que estivéssemos, o Senhor está aí contigo. Anda na presença dele e receba dele a proteção e a graça ou glória todos os dias de tua vida. Anda na minha presença, porque o Senhor quer andar contigo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 13. Aos Hebreus, capítulo de número 13, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia, por favor. Aos Hebreus 13, capítulo 5, vai dizer o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança
ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Entende o que esse escritor ele vai dizer aqui? Ele vai escrever para os seus irmãos hebreus. Ele vai dizer algo muito importante, porque no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: não te esqueças, porque o Senhor não te deixará e nem te desamparará. Talvez você esteja aí preocupado como vai ser amanhã. E o Senhor está dizendo: deixa que o amanhã não te pertence. Se você estiver na presença de Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar da sua família. Por isso que no verso de número 6, ele vai poder dizer: o Senhor, Ele é o meu ajudador. Com ousadia, ele vai escrever sobre isso. Só pode dizer que o Senhor é meu ajudador quem o conhece, quem anda na sua presença, quem tem intimidade com Ele, porque conhece todo o seu cuidado. O Senhor tem te ajudado e te ajudará em todos os momentos da tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não tema, não se desespere, creia em Deus, porque Ele é o teu ajudador. Ele te ajudará em todos os momentos da tua vida e fará resplandecer sobre ti a sua bênção e a sua paz todos os dias de tua vida, em nome de Jesus. Abre, por favor, de novo, Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Agora nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5. Que vai nos dizer assim, Josué 1, versículo 1 ao versículo de número 5. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero encerrar este estudo com um pensamento, voltando para Êxodo 33, versículo 1, versículo 17, um texto longo que nós fizemos a leitura inicial. E eu acho extremamente importante o detalhe das Escrituras. Lembra quando a Bíblia vai nos dizer que, quando Deus disse que não andaria mais no meio do povo, que o povo era obstinado, que Deus mandou eles tirar os atavios, ou seja, tira a roupa de festa, porque não vai ter festa, porque eu não estou me agradando de vocês, e o povo ficou triste? Qual foi a atitude de Moisés? Pegar a sua tenda, tirar fora do arraial, montar a sua tenda, e ali aquela tenda foi denominada como a tenda da congregação. E todas as vezes que Deus queria falar com Moisés, Deus descia até aquela tenda e Moisés entrava naquele lugar. O povo não ia naquela tenda de jeito nenhum. Por quê? Porque eles temiam a Deus. Ali estava a presença de Deus e o povo não queria entrar. A Bíblia vai deixar muito claro que eles só viam Moisés pelas costas. Eles não viam Moisés pela frente. Eles ficavam na porta da sua tenda, escondidos, mas não tinham coragem de ir na tenda da congregação. Moisés entrava para falar com Deus, mas aqui está um grande detalhe. A Bíblia ela é feita de muitos detalhes. E um deles vai dizer o seguinte: porém, o moço Josué não apartava-se de perto da tenda da congregação. Entenda uma coisa, oh glória a Jesus. Sabe por que Deus está falando agora com Josué? Sabe por que Deus escolheu Josué? Sabe por que quando Moisés, o amigo de Deus, morreu, Deus escolheu Josué? Sabe por quê? Porque Deus sabia que Josué sempre desejou andar na presença de Deus. Quando Deus manda Moisés subir ao Sinai, para que ali ele venha receber as tábuas da aliança, ou as tábuas da lei, sabe o que acontece, irmãos? Todo mundo fica lá embaixo do arraial. Só que a Bíblia vai dizer que Josué, ele vai com Moisés até o pé do monte. Quando chega no pé do monte, Deus diz o seguinte, ó, fala para Josué para não subir.
sobe sozinho. Mas Josué ficou lá embaixo no pé do monte, porque Josué dizia: se ainda não é tempo de eu ter esta presença, mas eu quero ela, Senhor, eu desejo esta presença total na minha vida. O desejo de Josué foi cumprido porque Deus viu que ele queria andar na sua presença. Agora, Deus se apresenta para Josué e vai dizer: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Sabe por que o Senhor estava dizendo? Porque ele estava dizendo o seguinte: eu sei que tu deseja andar na minha presença. Eu sei que você deseja a minha presença na tua vida. Então eu quero te dizer, se tu fores fiel a mim e se tu te mantiver na minha presença, então não te preocupe com Eteu, com Jebuseu, com Eveu, com ninguém, porque a minha presença fará você prosperar em todos os teus caminhos. Vou te entregar todos esses termos na tua mão, porque eu sou contigo. Sabe qual é a grande diferença, irmãos? É que muitos não desejam andar na presença de Deus, porque andar na presença de Deus exige retidão. Andar na presença de Deus exige negar a si mesmo. Andar na presença de Deus exige postura e posicionamento. Mas aquele que adquire postura e posicionamento espiritual e anda na presença de Deus, vive o que ninguém vive. Experimenta o que ninguém nunca experimentou. Sente o que o mundo não pode sentir. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida através desse estudo. O que mais importa para nós é a presença de Deus, porque ela nos garante sossego, paz, alegria, tranquilidade em todos os momentos da nossa história. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. E que você hoje decida, aí aonde quer que você esteja, andar na presença de Deus e ter a presença de Deus na tua vida. Não é tempo e nunca foi tempo, mas agora mais do que nunca, não é tempo de andar brincando. Não há tempo de cochear entre dois pensamentos, de servir a Deus e de servir ao mundo, de fazer o que é santo e o que é profano. Não. É tempo de buscar a santidade. É tempo de andar em retidão. Jesus está voltando e Ele só levará para si aqueles que estão na sua presença. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta sala. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto a sua presença neste lugar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Receba aí na sua vida, meu irmão, o perdão de Deus, se você assim o desejar, e as portas abertas para que você ande na sua presença. Porque não sou eu que estou outorgando, mas é a palavra que nos outorga esta condição e este favor imerecido, esta graça. Se achegue diante dele, mas se achegue diante dele com retidão, porque ele é o único que consegue conhecer os segredos escondidos no coração do homem. O homem engana outro homem, mas ele não pode enganar a Deus, porque Deus não se permite ser enganado por ninguém. Deus, Ele não se deixa levar por uma aparência. Deus, Ele sonda o nosso coração. Se quebranta hoje na presença dEle e anda na presença. Eu encerro esta palavra novamente com o ensino que Deus deu para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Querido, nós estamos com muita saudade. Se tivéssemos a possibilidade de acelerar o tempo, estaríamos juntos novamente. Só que nós não somos senhores do tempo. E com isso, continuaremos aqui enquanto Deus permitir, pregando a palavra através da internet e orando muito a Deus pela tua vida. Tenho orado por você, intercedido pela tua casa e pedido a Deus que te dê força para que você consiga suportar de pé todo este momento de provação que estamos passando. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique firme, porque o Senhor teu Deus é contigo.
Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa herança. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê paz. Talvez você esteja aí me ouvindo e esteja dizendo: pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. O que eu faço? Eu quero te dizer hoje: levante a tua mão onde quer que você esteja e repita esta oração comigo. Deus, em nome de Jesus, eu me entrego hoje nas tuas mãos. Aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Lhe peço perdão pelos meus pecados e te peço ajuda para continuar a minha caminhada. Seja comigo, Senhor. Esteja comigo, Senhor. Habita na minha vida, na pessoa do Espírito Santo. E transforma-me em uma nova criatura para o louvor da tua glória. Escreve meu nome no livro da vida e seja comigo, em nome de Jesus. Amém. Essa decisão é suficiente para que você tenha um encontro hoje real com Deus. Se ela foi de todo o coração. E se você foi convencido pelo Espírito Santo da justiça, do juízo e do pecado, não tenha dúvida que a partir de hoje Deus irá trabalhar na tua vida e transformar você numa nova pessoa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, eu te convido para a nossa escola bíblica dominical, classe única para adultos. Os nossos jovens têm a sua sala, os nossos novos convertidos também têm a sala deles. Os adolescentes posteriormente vão entrar, mas eu estou sentindo a falta de muitos irmãos e eu gostaria que todos participassem em nome de Jesus para que possamos ser ministrados por Deus através da sua poderosa e infalível palavra. À noite, domingo às 18 horas, estaremos juntos no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você é nosso convidado especial. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos este estudo, este culto nesta noite, em nome de Jesus. Deus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço por cada vida, Senhor, que ouviu e que irá ouvir essa mensagem. Que teu nome seja glorificado, Senhor, e que cada um de nós possamos entender que o que nos basta, Senhor amado, é a tua presença. Fica conosco, Senhor. Cura, Senhor amado, os enfermos. Sara, Senhor amado, aqueles que estão oprimidos, Senhor amado, libertando-os, Senhor amado, do jugo e da servidão, Senhor amado, que tanto lhes oprime. Senhor amado, ajuda teus servos, Senhor amado, através do sustento, Senhor amado, das suas vidas. Pai amado, muito obrigado, porque eu sei que enquanto estivermos em Ti, o Senhor continuará guardando cada um de nós. Abençoa as famílias, abençoa o Teu povo na face da terra, abençoa os hospitais, os profissionais da área médica e de todas as áreas de serviços essenciais, Senhor amado. Ó Deus, fica conosco. Muito obrigado. Confiamos e confiaremos sempre em Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica estenda assim as suas mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre, que digamos juntos, amém, e graças a Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um beijo no seu coração, nós te amamos em Cristo Jesus.